compartilhar com você algumas ações que você pode fazer para tornar a sua rotina de estudos mais eficiente. O ser humano gosta, se adapta bem à rotina, né? Porque ele não tem que ficar tomando decisão. Então, a primeira recomendação que eu quero te dar é essa: estudar sempre no mesmo horário. Separar o seu horário para estudar e estudar sempre no mesmo horário. Ter o seu horário de estudar. E sempre que você for estudar, em vez de você estudar cada dia em um local, que isso é desgastante, porque tem mudança de contexto, o nosso cérebro não gosta, né? Porque tem que se adaptar a mudanças de contexto, de ambiente, tentar manter, na medida do possível, as mesmas condições ambientais de estudo. Então, se você pegar vídeos dos meus alunos aí no canal do YouTube, ou conversar com pessoas que você conhece, que passaram em medicina ou em vestibulares muito concorridos, você vai ver que a pessoa tinha o cantinho de estudos dela, porque aquele ambiente era confortável. Quando a pessoa entrava naquele ambiente, ela, centralizava que era para estudar, entendeu? E isso facilita o aprendizado. Por quê? Porque você não tem que preocupar com mudanças de ambiente, você não tem que se adaptar, você tem ali o mesmo ambiente, você vai seguir naquele ambiente, estudando, bacana naquele ambiente. E lembra que eu te dei o exemplo aqui da escola do internato, de separar blocos de 2 horas para estudar uma matéria? Eu falei um pouco sobre isso, mas o fato é que se você separa em blocos de 2 horas, sendo que pelo menos metade desse tempo é dedicado a fazer exercícios, você consegue ter um desempenho melhor, você consegue ter um aprendizado melhor, tá? E isso foi o que eu vi que deu muito resultado para mim e que eu vejo que os nossos alunos aqui fazem. Agora, uma pergunta que surge é: Bruno, o que eu vou fazer se eu quiser aprender um assunto? Porque agora você já me explicou como que eu organizo a minha rotina e chegou no nível das 2 horas. Agora, naquele bloquinho de 2 horas, como que eu trabalho essa questão do exercício? Tá? E aí, tem 3 opções. Eu vou compartilhar com você uma tela aqui. Eu quero compartilhar com você uma estratégia para você aprender cada tópico. Tá? Então, como que você vai aprender um tópico? Imagina que a sua missão, aprender tópico XYZ. Pronto, você quer aprender esse tópico. Tá? Existem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é você já saber esse tópico. Bruno, por que eu tenho que aprender um tópico de novo? Porque, eventualmente, você pode não estar 100% treinado naquele tópico para aquele determinado tipo de prova. Então, você pode saber função do primeiro grau, mas não necessariamente do jeito que é aplicado no Enem, que é cobrado no Enem. Então, quando for esse o caso, primeiro caso 1, você sabe. O primeiro caso é quando você souber o tópico, aí você começa pelos exercícios, tá? Você vai fazer uma lista de exercícios. E se você tiver dúvida, no caso de dúvida, teve dúvida, você vai para uma monitoria. Você vai pedir ajuda na monitoria ou você vai também, alternativamente, para ver as resoluções. Tá? Se ainda assim ficar dúvida, vou fazer um fluxograma para você que vai ficar melhor. Você vai fazer um exercício. Aí você teve dúvida. É uma pergunta. Não, Bruno, não tive dúvida. Então, continua fazendo os exercícios. Teve dúvida? Aí você vai para monitoria ou vai ver uma resolução. Teve dúvida? Conseguiu entender agora com a resolução? Se você não teve dúvida, aí você volta para os exercícios. Agora, se você teve dúvida, que é o S de sim, aí você vai atrás de uma videoaula.
aula. Se você é aluno do quadro, aí você pode olhar lá nas videoaulas do quadro e tal, que tem lá dentro da plataforma. Se não, você pode procurar no YouTube mesmo, tá bom? Então esse é o primeiro caso. Aí tem um segundo caso, vou fazer de outra cor, para ficar mais legal para nós. O segundo caso é assim, ó. Você já viu o assunto, mas não domina. Então, se este for o caso, o que você vai fazer? Aí é diferente. Você vai fazer os exercícios, olha só, assim, ó, em ordem crescente de dificuldade. Você vai ter esse cuidado de começar pelo exercício mais fácil, tá? Só que quando você for começar pelo exercício mais fácil, você vai procurar aquele exercício que você consegue resolver, né? Esse vai ser o mais fácil. Aí vamos supor, de novo, você vai ter a pergunta. Anota isso aí, tá bom? Teve dúvida? Vai ter essa pergunta. Se não, você continua fazendo os exercícios. Se você teve dúvida, aí você vai procurar exercícios de fixação. Aí, beleza. Teve dúvida? Aí você vai perguntar de novo, teve dúvida? Se não, aí você vem aqui e volta a fazer os exercícios em ordem crescente de dificuldade. Por quê? Porque, eventualmente, você só estava precisando lembrar um detalhezinho, entendeu? Ah, não, Bruno. Eu ainda tive dúvida. Aí você vai para videoaula. Ah, Bruno, vai ficar um processo muito lento? Depende. Se você considerar que tirar as dúvidas faz parte do seu aprendizado, então fica um processo otimizado. Por quê? Porque aquela dúvida que você tirou, lá na frente ela não vai aparecer de novo, quando você estiver fazendo exercício. Você vai aprender, que é o objetivo de estudar, né? Que é aprender. Então você começa a estudar com numa ideia de estudo, de aprendizado baseado em problemas, que é o que você vai ver na faculdade de medicina. Aqui no quadro, a gente tem um conceito que é a aula interativa. O que é essa aula interativa? É uma aula que a gente tem um vídeo de 5 a 15 minutos, seguido de um exercício de fixação, para você aplicar o conhecimento dessa aula. Aí depois tem outra aula, outro vídeo, de 5 a 15 minutos, seguido de um exercício de fixação, para você aplicar o conhecimento dessa aula. E vai assim até você terminar o tópico, que no final você vai ter um vídeo, que é uma aula de 5 a 15 minutos, é um pedaço do assunto, né? E um exercício de fixação para você aplicar o conteúdo dessa aula. Quando a pessoa passa por esse processo aqui, ela fica mais preparada para fazer uma lista de exercícios, tá? Quantos exercícios? 15 a 20 exercícios. Então, se você fizer isso, você vai conseguir aprender um assunto que, eventualmente, você ainda não domina, tá? Mas você já viu. E aí tem o terceiro caso, que eu vou fazer de vermelho, que é esse caso aqui, ó, que é quando você não sabe. Poxa, aí você tem que começar do zero. Mas também não faz sentido você ficar ali assistindo aula 50 minutos, 1 hora, para depois descobrir se você aprendeu. Por quê? Porque nesse período a gente perde a concentração. Mas o fato é que você tem que seguir uma sequência que vai manter a sua concentração elevada e que você vai estar aprendendo e validando o seu conhecimento. E aí eu quero retomar com você esse tema aqui, ó, da aula interativa que eu te falei. Lembra dessa aula interativa aqui, que eu marquei? Pois é. Essa aula interativa é o pontapé inicial quando você não sabe o assunto. Então, quando você não sabe o assunto, você vai para uma aula interativa. O que é uma aula interativa? É essa aula aqui que tem
um vídeo curto, um exercício de fixação. Um vídeo curto, um exercício de fixação. Até você fechar um conteúdo de um tópico. Depois que você fez a aula interativa, aí o recomendado é você ir para os exercícios em ordem crescente de dificuldade. E os próprios exercícios da aula interativa, eles já vão servir para tirar suas dúvidas. Ainda assim, se você tiver dúvida aqui, você pode usar a monitoria. Mas o ideal é que, em caso de dúvida, você volte aqui para a aula interativa, tá? Mas, deixa eu explicar uma coisa. Se você usar essa dinâmica da aula interativa, você não vai ter dúvida, tá? Se você tiver dúvida, é porque você não assistiu a aula. Então, não perdeu a concentração, não conseguiu prestar atenção, enfim, aí você tem que assistir de novo. É verdade. Não é, infelizmente, mas é a verdade. Se você fizer isso, uma hora você acostuma. Um outro caso que pode acontecer aqui é o seguinte, é que se você tiver dúvida aqui, nesse processo, se você não tem dúvida, você volta para cá. Mas se você tem dúvida, você pode, eventualmente, precisar de videoaulas, um tópico que é pré-requisito. Pode ser que isso aconteça. Mas a ordem natural das coisas, se você estudar a matéria toda seguindo esses 3 contextos que eu te mostrei, você não vai precisar da aula do pré-requisito. Então, quando você tiver dúvida, você vai mesmo para monitoria ou resoluções. E beleza, e se você estudar assim, você vai acabar caindo num caso que é parecido com esse. Você já viu, mas não domina. Se você estudar assim, você vai aprender. E aí você vai conseguir otimizar o seu tempo e você vai passar onde você quiser, porque você vai ter aprendido. É lógico, quanto mais você estudar, mais rápido você vai passar por esse processo.